A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde. Está começando mais um Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial, que está com eleições. Aí são diversas zonas espalhadas pelo INPE, DCTA. A Shirley Marciano tem até mais detalhes. Boa tarde, Shirley. Boa tarde. Eleições no SINDI-CT, 25 anos, mais candidato o engenheiro Ivanil Elisiário. Como é que está a votação? Então, ele é o candidato a presidente, aí tem um grupo que está com ele, né? Boa parte é o pessoal que já estava na diretoria. E tem urnas espalhadas em Cachoeira Paulista, aqui em São José dos Campos tem várias no CTA, tem no INPE. Mas se o pessoal quiser saber direitinho se tem alguma urna próxima ao setor onde trabalha, é só entrar no site do sindicato, www.sindict.org.br, e dar uma verificada onde tem urna disponível. Para votar até na quinta-feira, é isso? Não, até hoje. Até hoje. Então, até quarta-feira, pode votar numa urna que está disponibilizada no DCTA, CTA, INPE, qualquer ponto aí, tá certo? Tá certo. Tem uma urna aqui no sindicato também. Se alguém estiver passando por aqui, pode passar e votar. Rua Santa Clara? 432. Valeu, Shirley. E essa é a função da Rádio CT, que é elaborar essa linha de comunicação da situação sindical, falando para a base e mantendo-a interessada para os desafios cotidianos vividos pela comunicação sindical e conseguindo chamar a atenção da sociedade para com as novas tecnologias na área de informação, principalmente a internet, no caso, o Clique Jornal, que é conduzir as novas disputas políticas no interior do movimento sindical e tendo a consideração da imprensa fazendo parte dos desafios. Rádio CT mantida pelo SINDI-CT, o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais, na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Semana da Pátria e Semana da Constituinte, da nova Constituinte. Está aí o plebiscito, que é um plebiscito pela Constituinte. É uma consulta na qual os cidadãos e as cidadãs votam para aprovar ou não uma questão. E qual é a questão? A questão nós vamos saber com a professora Maria Morena, ela que é professora de Fé e Política aqui em São José dos Campos e está aí empenhada para que esta votação, esse plebiscito popular possa ser realizado no Brasil nessa semana. Professora, boa tarde. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Que bom. Uma constituinte é uma consulta à constituinte? Uma constituinte, nesse caso, é uma reforma da Constituição no que toca ao sistema político. Então, é uma reforma na Constituição no que tange ao sistema político. Bom, lembrando então que constituinte... A reforma seria uma alteração de parte da Constituição. Essa reforma seria uma alteração nas regras do jogo do sistema político, que, sendo aprovado, ele somaria a Constituição, modificando a Constituição no tocante ao sistema político. Então, mas só para entender, esse plebiscito, quem que inventou esse plebiscito? Surgiu? Como surgiu? Ele é o governo que quis, ou ele é uma coisa assim que vem da população? Qual que é a validade que ele tem? Eu vou responder, Shirley. Você me ajuda, só que eu quero ir por algumas etapas, tá, Paulinho? Pois não. Então tá. O Centro Nacional de Fé e Política, Dom Helder Câmara, CFEP, Conselho Nacional do Laicato do Brasil, CNLB, Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas, NESP, e a Comissão Brasileira de Justiça e Paz, CBJ, eles lançaram uma cartilha, que eles lançam periodicamente, sobre as eleições 2014. Sim. Seu voto tem consequências. Um novo mundo, uma nova sociedade. E aqui, para quem já puder ter essa cartilha na mão, na página 12,
eles têm um quadro do PIB brasileiro e que monta assim, porque então é uma cartilha vinculada aos valores cristãos, certo? Deu para perceber, né? Então, ele tem um quadro do PIB que mostra que eu fiquei assim chocada, horrorizada. Por exemplo. Os juros e amortizações da dívida, ele ocupa 40,30% do PIB. Foi a foto que a Shirley tirou. Olha que pena. Aí, então você está vendo essa parte amarela que ocupa quase metade da pizza, do círculo. E aí você vai ver o da educação. Assim, ontem à noite eu estava falando sobre isso, eu não consegui ler, porque o tempo vai avançando e eu não consegui ler o quanto que vai para a educação, de tão mínimo que acaba sendo, né? E a educação, quando a gente não aprimora, ela deteriora. Então, dentro dessa cartilha, ele só não aponta isso, porque ela fala do ver. Ele julga, isso está errado. E ele mostra o agir. O agir, no caso aqui, daí na página 22, o Brasil que queremos, seria realizar uma auditoria da dívida pública. Ou seja, se devemos, vamos pagar. Se não devemos, vamos parar de pagar. Porque pode ser que já tenha sido pago. Pode ser. Eu não vou afirmar nada, porque, enquanto especialista do interesse difuso e do direito coletivo, né, eu não sei muito falar se não tiver documentos na mão, dados específicos. Então, pode ser que já esteja pago. Né? E a gente continua pagando por um erro, porque isso acontece. A gente sabe, enquanto a gente vê aos montes, chegar a cobrança em casa, coisa que a gente já pagou, mas que se a gente não tiver em mãos que a gente já pagou, a gente tem que pagar de novo. Continua pagando. Né? Olha, agora eu tenho uma boa notícia para a professora, que é da presidenta Dilma. Ela anunciou esta semana o seu apoio a esse plebiscito popular, que será realizado até o dia 7 de setembro, com o intuito de verificar se a população deseja ou não a convocação de uma Assembleia Constituinte. Quer dizer, todos os brasileiros, até a presidenta da República, também está indignada com essa situação da situação política do Brasil. Certo. Obrigado, Paulinho. Essa sua conversa já me lembra de novo da pergunta da Shirley, que é onde que nasceu esse movimento pelo plebiscito popular por uma constituinte exclusiva e soberana do sistema político. A gente vai bem na história, algumas pessoas desse CEFEP, desse centro de... o CEFEP, deixa eu lembrar de novo e falar, porque não é uma sigla muito falada, né? Ela é o Centro Nacional de Fé e Política, Dom Helder Câmara. Há alguns anos, eles já vêm buscando uma alternativa para melhorar o sistema político, né? Bom, a população... Acontece que daí, o ano passado, em junho, julho, a população pressionou. Ela chegou num estopim. Por exemplo? Queremos mudança. Né? Manifestações de junho. As manifestações, eu estava em São Paulo no dia 11 de junho, no MASP, numa conferência pela paz, no subsolo do MASP, quando quando nós todos que estavam lá no subsolo, escutamos e começamos a ver e sentir o cheiro daquele gás pimenta, essas coisas todas. A gente ficou lá no subsolo do MASP até acabar, porque aí as pessoas que me conhecem, mas você tinha que estar no meio, né, Morena? Eu falei, mas eu fui para a Conferência da Paz, tá? E não da guerra. E não da guerra. Mas, assim, então ele nasce... Então, a partir de junho... em junho... Começou com o movimento Passe Livre, que se estendeu... Sim, mas esse é um paralelo. Esse é um paralelo. Esse assim, a manifestação da rua, é a força da rua que trouxe, então, aí, em novembro, teve o Encontro Nacional de Fé e Política, que é em Brasília. Nesse Encontro Nacional de Fé e Política, que, sim, aí quem quiser entrar no site do Plebiscito Popular vai ter mais informação, que é www.plebiscitoconstituinte.org.br.
Aí, aí tem a cartilha lá, todas as instituições que estiveram presentes nesse encontro nacional de fé e política, e que falamos, nós, como já estamos estudando, estamos aqui mais macaco velho, sabemos um caminho, vamos mostrar que esse caminho existe? É o mesmo que aconteceu quando foi a ALCA. Vamos chamar um plebiscito popular. Por quê? Porque o povo reunido e organizado, ele tem vez e voz. Lembrando que a ALCA é a Aliança do Livre Comércio das Américas, que era proposto pelos Estados Unidos. Pela Livre das Américas, que era proposto pelos Estados Unidos. E juntamente com esse, para quem já ouviu a gente aqui conversando, sabe que nesse mesmo plebiscito popular, ou seja, o plebiscito organizado pelo povo, pela sociedade civil, sim, organizada, que não é só uma sociedade, são várias pessoas, todas as entidades. Juntos-se sindicatos, associações, o povo em si está empenhado nesta reforma da situação política do país. Hoje, da reforma política. Naquela época, em 2002, o povo, como coletou, agora eu não vou ter os números, não adianta que eu não estou com a cartilha do plebiscito, mas quem quiser pode ouvir, né, a nossa reportagem anterior. Aqui também, né, aqui exatamente. Mas, como teve um número expressivo de assinaturas, conseguiu, naquele momento, o quê? Barrar a entrada da ALCA e barrar a instalação de uma base militar dos Estados Unidos em Alcântara. Agora, pouco? Eu acho que não é pouco. Não, foi uma grandioso. Decisão grandiosa. Então, assim, para muitos, impossível. Né? E igual para muitos, hoje, parece impossível. Dado o quê? Dado não saber do que fala e não querer saber. Porque o problema, né, Paulinho, não é não saber, né, Shirley? É não querer saber. O problema, quando eu tenho uns assessores do meu lado, é assim, e eles fazem as coisas erradas, eu vou ter que responder por isso. Então, eu tenho que me assessorar bem de que está falando, e eu vou contar um caso agora. Se eu esqueci uma parte da pergunta, eu acho que respondi, né, Shirley? Quem está por trás, então, foi mesmo lançado no Encontro Nacional de Fé e Política em novembro, em Brasília. Muito bom. Agora eu posso contar o caso? Exatamente, hoje? Eu quero ouvir esse caso aí. Qual é? Então, nós estamos uma das urnas, né, na Igreja Matriz São José, após a missa. Durante praça a missa do Padre João. Na praça, mas a gente tem a liberdade de ficar na porta da igreja mesmo, né? Muito porque, assim... Bom, então eu estava lá e estamos tendo muita... Né, apesar de serem poucos os voluntários, estamos tendo as colheitas de assinaturas. Foi lá uma mãe e uma filha que não era tão nova, assim, né? Não era mais adolescente, era uma jovem, né? Uma jovem mulher. E a mãe votou não no plebiscito. Eu falei, mas, assim, eu julgando, né? Eu estou falando aqui na rádio, mas eu sei que tem um anonimato que está sendo protegido. Claro. Não estou falando de ninguém, né? Estou falando de um caso. E aí a mãe pegou e votou não. E aí, só que eu tinha explicado, falado, né? Isso aí que eu tenho defendido, tentado simplificar essa pergunta, né? Porque parece uma pergunta difícil, impossível. A mãe falou não, votou não. E a filha foi votar logo em seguida. Votou sim. E a filha ficou assim, mas por que eu vou votar não? Né? Por que não, mãe? Porque é tudo do MST, tudo não sei o quê. Aí a menina não teve nem tempo e votou não e pôs na urna lá, né? Ou seja, foi um voto de cabresto bem na minha frente para eu ver, né? Cheio de preconceito, cheio de desentendimento, de falta de informação. Porque se ela tivesse visto, hoje a informática é muito propícia, né? Entrado no site, buscado alguma informação maior que só um comentário. Mas não foi um voto consciente. Não, foi um voto de cabresto. Bom, nós vamos para um breve... Foi ótimo essa primeira participação, mas como eu tinha dito aqui da presidenta Dilma, ela disse que até contrapondo a questão dessa senhora aí, que pela importância da reforma política, por tudo que ela carrega, pelo fato de ser necessária uma transformação de todas as instituições, e a participação popular, segundo a presidente Dilma, é uma questão fundamental, porque sem ela não se fará reforma política no Brasil. Afirmação da presidenta Dilma, quer dizer, até contrapondo a essa mãe aí, que essa senhora que votou não e forçou a filha
a fazer o cabresto também. Justamente. Professora Maria Moreno, quero registrar também a presença do Leonardo Magno, daqui a pouco vai falar conosco, ele é do Instituto Lixo Zero Brasil, olha, até isso precisa mudar. Um breve intervalo e a gente volta já aqui no Clique Jornal, falando do plebiscito para a reforma da Constituição brasileira até o dia 7 de setembro. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, com a professora Maria Morena, ela é advogada e professora de Fé e Política e está uma das coordenadoras da votação do plebiscito da Constituinte, que está ganhando mais pontos de votação em todo... Especialista, não é especialista, perdão. Especialista. A professora Maria Morena está falando que o plebiscito constituinte está ganhando mais pontos de votação em todo o país. O resultado da consulta popular que pede uma Assembleia Constituinte para estabelecer a reforma política está assim, ganhou espaço, ganhou corpo. É o trabalho de formiguinha, professora? É o trabalho de abelha, que pica e contagia. Tem que contagiar, não é? Tem que contagiar, porque tem que ter muita vontade para que a mudança aconteça. Porque é muito fácil a gente esbarrar do que não tem jeito, que assim tá bom. Como eu estava conversando com a Shirley, é uma pergunta difícil, né? Mas, assim, surpreendam-se. As pessoas mais simples, elas conseguem entender. E, às vezes, uma pessoa que tem conhecimento, mas não tem a mente aberta para a mudança. Então, quem tem medo da mudança, quem acha que as coisas, se mudar, piora, não consegue entender essa pergunta. Porque, assim, a pergunta, e aí eu tenho ido no Corpo a Corpo coletar as assinaturas, você é a favor de uma constituinte exclusiva e soberana do sistema político? A gente acha que, eu tenho pensado, e assim, aquela música do Raul Seixas, que eu não sento
apartamento com a boca escancarada, cheio de dentes, esperando a morte chegar. Exatamente. Tem a música do Raulzito. Então, porque assim, às vezes esse povo às vezes não tem dente na boca, não sabe sorrir direito, mas ele entende o que a gente está falando. Por quê? Porque quando você é a favor, ela vai ter que responder sim ou não. É como eu tenho simplificado, porque não é uma coleta de assinatura simples, porque tem que conversar com as pessoas, demanda minutos, às vezes meia hora, o pessoal que fica do meu lado, Moreno, você tem paciência? Eu falei, graças a Deus, né? Então, você é a favor, sim ou não? Do quê? De uma constituinte exclusiva e soberana, ou seja, um grupo de pessoas vão ser constituídas exclusivas somente e para a reforma do sistema político. Então, aí quando fala... Porque eu tenho um emprego, sou dito cidadão respeitável e ganho 4 mil cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso. Realmente fica claro. Então, você abordar as pessoas. Então, eu até já vou aproveitando e já vou falando dos locais de votação no centro. Agora, eu gostaria, antes de falar disso aqui, que remetesse para essa colocação do ouro de touro do Raulzito. Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou um dito cidadão respeitado e ganho 4 mil reais por mês. Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida, como artista, como cidadão. Devia estar feliz porque consegui comprar um Sport 86 e assim. Quer dizer, mas não é nada disso, né? Não. Então, ele canta isso porque ele devia, mas ele não está. Né? Ele devia, mas não está. E por que ele não está? Porque ele sabe que o mundo é muito maior do que o nosso núcleo fechado, que o nosso particular. Não devemos olhar só para o nosso umbigo, e sim pela sociedade. É como se ele dissesse assim, não quero ser coxinha. Não quero ser coxinha. Muito bem. É uma linguagem internet que muita gente não conhece, né? Mas é aquela pessoa que não se satisfaz simplesmente com aquele básico, né? Tem coisas muito maiores para serem discutidas, feitas, realizadas. O bem comum. Vamos mais um trecho então olha, parabéns, Eduardo, vamos lá. É você olhar no espelho e se sentir um grandíssimo idiota, saber que é humano, ridículo, limitado, que só usa 10% de sua cabeça animal. E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social. Muito bem, professora. Vamos dar continuidade. Eu acho que foi a trilha sonora quis dizer tudo, né? Então, até parabéns pro pessoal aí que eles estão fugindo a tudo isso que o Raul tá falando, né? Sim, que pegaram, coragem, se engajaram. Né? Eles não estão ganhando nada para isso, não, né? Hoje uma moça perguntou, né? Porque eu, por mim, como quando eu fico de licença dos meus pequeninos filhotes, né? E hoje eu consegui um alvarazinho para vir aqui, porque às vezes eles me acompanham, né? Mas eles precisam ter a pausinha deles também, né? Aí uma senhora, a Maria Melo me chamou, vamos almoçar, tem que almoçar. E eu não queria sair da porta da igreja, porque daí cada votinho é uma conquista tão grande, porque ele é isso, é um diálogo, é uma pessoa que traz toda uma história dela, né? Mesmo a que quis dizer não, mas pode ter certeza, a maioria diz sim, né? Tem esse movimento de que é uma insatisfação, que não está simplesmente... entende que quem vota entende que a política não é só a política partidária, né? Então, por isso que a gente tem falado por que é esse movimento de 1 a 7 de setembro? Para que esses que vão entrar agora na eleição, eles entrem sabendo, dependendo do número de assinatura, porque é lógico, se não houver pressão, se não houver um número alto de assinatura, não vai ter pressão popular, né? Então, eles entram, os candidatos que vão ser eleitos, eles vão entrar sabendo que as pessoas querem sim a mudança. E que a mudança na regra do jogo do sistema político não vai ser feita por quem está sendo beneficiado por essa regra. Vai ser feita por pessoas que vão ser eleitas exclusivamente para fazer essa reforma política. Acabando essa reforma, vai ter uma cláusula lá de impedimento para eles serem candidatos. A reforma passa por um novo plebiscito, aí um plebiscito oficial, e o povo vai dizer sim, eu quero essa mudança. Ou não, eu não quero essa mudança. Então, quem nesse momento está se colocando contra, está achando... Gente, eu acho um absurdo a pessoa xingar outra de comunista, de movimento do MST. Isso é uma falta de respeito tão grande
com os comunistas, mas entendeu? Com o pessoal do MST, porque todo ser humano, qualquer que seja, Jesus morreu na cruz para isso. Tem que ser respeitado. Mas o MST é um movimento legítimo, não é? Eles procuraram e procuram conquistar aquilo que outros negaram. Sim, muito legítimo. E é um xingamento equivocado, porque, na verdade, não é um movimento absurdo. do MST. Outro dia me chamaram Paulo Freire de comunista. Primeiro eu fiquei chocada de achar que chamar alguém de comunista era xingar. E depois de querer desqualificar Paulo Freire, né? Porque daí aí a pessoa fala, não quero mais. Eu pensei assim, essa pessoa, para mim, eu não quero mais conversar. Porque não dá. Olha, a gente vai encontrar de tudo, né? Eu sou cidadão. Sim, mas, Paulinho, justamente o que você está falando, principalmente as pessoas de coragem, pessoas que tomaram partido no meio da caminhada, que entenderam, mudaram de ideia, ou se posicionaram, entendeu? Pessoas muito queridas que, num certo momento, falou, não, eu sou contra tudo isso. Mas foi ler, foi buscar, falou, não, eu sou a favor e vou abrir a porta para vocês. Então, tem muita gente... E agora, ainda, hoje, é o momento para isso. Se alguém quiser participar, fazer uma urna... Eu contei o caso na vez passada, posso falar de novo? Pode, eu só quero lembrar, aí, no caso que tem MST, Paulo Freire e tal, lembrando que a principal bandeira defendida por esse plebiscito, pelas entidades, das entidades participantes desse plebiscito, é que a reforma política possa estabelecer o fim do financiamento privado das campanhas eleitorais, não é? Esse é uma das questões. É uma das questões, mas aí é uma constituinte. As pessoas elas vão ser eleitas para trabalhar todo o sistema político, não é um ponto, é todo. Então, esse sistema de quociente eleitoral, né? Eu me desculpo se eu estiver errada, mas, sinceramente, eu fui entender quociente eleitoral quando eu fui estudar na Escola de Política e Cidadania. É mesmo? Antes, eu já sabia o que era. Eu sabia que era uma regra do jogo da eleição, difícil de entender. Estudei na faculdade, tinha lá. Mas eu sabia que... Mas, assim, eu fui entender realmente o que era pouco tempo atrás. Né? Antes eu já achava difícil, porque nem a gente teve aqui em São José dos Campos, né? Eu sei que aqui abrange mais que São José. E eu já falei da outra vez, não quero ficar repetindo. Mas, então, o sistema de consciência... Então, tudo isso que torna o sistema político difícil de entender, a gente está pedindo essa constituinte para quê? Para que ela se torne mais clara, mais fácil de entender. Porque não é o povo que é burro que não entende. São as leis que são difíceis. Exato. E que, quando a gente começa a entender, por exemplo, eles fazem uma mini reforma do sistema político. Agora, e aí muda de novo. Só pegar um que ela falou, para não perder. A questão mesmo de como que elege, por exemplo, os deputados, os vereadores. Igual o Tiririca. O Tiririca, além de ser eleito, ele levou mais um monte de gente com ele. Aquele Enéas, lembra? Então, aí o que acontece? Pessoas que tiveram, por causa de estar no mesmo grupo de partido, na mesma chapa, ele, além de se eleger, ele pode eleger pessoas que tiveram um mínimo de votos. 100 votos, por exemplo, o cara pode estar eleito. Então, você realmente pode se dizer representado por aquela pessoa, sendo que ela teve 100 votos. É um voto de protesto que não protesta, que ele acaba de vez com a política. Não tem nada de protesto. Mas a Shirley e Maria Moreno, eu penso que o financiamento da campanha por parte de empresas, e no Brasil... É um dos principais motes, não tem? Exatamente. A corrupção começa exatamente... pela questão da empresa que acaba financiando, quer dizer, ela faz o político e o político começa a trabalhar para ela lá no Congresso. É isso mesmo, assim, é que nem agora, né? A Shirley perguntou, esse é um trabalho voluntário, né? É voluntário. E aí uma moça, até a gente voltar nessa parte da conversa, ele é voluntário, uma moça na porta da igreja, então era hora do almoço e tal, vamos almoçar, eu queria ficar lá. Eu falei, olha, é voluntário, e assim, a minha preocupação maior aqui é o bem-estar comum. E aí eu vou pela minha parte egoísta, é o bem-estar dos meus filhos no futuro, né? Mas a Maria Mello não tem filho, então ela não está lá pelo bem-estar dos filhos dela, ela está pelo bem comum mesmo, né? E
E o que entra nisso, assim. Então, a gente teve gente que ajudou na campanha, e eu acho mais que digno, para fazer os folhetos, para abrir espaço. Aqui o próprio CINDCT a gente tem que agradecer, que ajudou com alguma contribuição para imprimir o jornal. Divulgar para todo o Brasil. Ou seja, existe, né? Então, a gente sabe quem agradecer e tal, mas sobretudo voluntário. E o financiamento da campanha, ele não tem nada disso, né? Há muito tempo que ele se tornou mesmo uma empresa. Agora, o detalhe é o seguinte, que no Brasil você nota o seguinte, que a coisa que mais se rende é o financiamento de campanha. Para cada R$1 que é investido numa campanha, numa candidatura, a empresa ela recebe de volta R$8,50 em forma de contratos para ele explorar. Nossa, eu não sabia desse número não, Paulinho. Vou usar agora. Exato. Legal. Então, cada R$1, não existe bolsa, investimento em ouro, nas bolsas de valores, que renda mais do que você aplicar em campanha eleitoral. E aí você vê todas as coligações que eles fazem, as coligações que fazem por causa da estrutura do tempo na televisão, né? E começa por aí. Bom, professora Shirley e o Léo também, que está aqui conosco, não falou nada ainda, mas vai falar já. Nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já aqui na Rádio CT falando desse plebiscito popular que vai até o dia 7 de setembro. 7 de setembro, e a gente fala já, Shirley, sobre o 7 de setembro. Aqui no Vale do Paraíba, a população está anestesiada, ninguém fala em 7 de setembro, em Semana da Pátria. Por que será? Anestesia social, né? Todo mundo tendo uma antipatia por isso. Não há nada. Aliás, estão dizendo até que a população está igual cavalo de desfile, né? Cagando e andando, perdoe o trocadilho aí, mas é isso que está acontecendo. Um breve intervalo e a gente volta já falando de plebiscito popular aqui na Rádio CT. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Estamos de volta aqui na Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial.
a Rádio CT, que é mantida pelo Sindi-CT, 25 anos, que agora está de eleições aí esta semana. Estamos com a professora Maria Moreno e mais o Leonardo Magno, falando da reforma do sistema político brasileiro, que foi inclusive uma proposta também da presidenta Dilma. Ela propõe também essa reforma, nós dissemos agora há pouco, e isso dá um pouco mais de segurança para os participantes, professora? Ou, por outro lado, você fica meio tímido de pensar que as pessoas iriam achar que é alguma coisa do PT. Justamente. Então, quando o pessoal lá da Escola de Política e Cidadania, eles foram para o Encontro Nacional de Fé e Política, eles voltaram com a bandeira do plebiscito popular por a constituinte exclusiva e soberana do sistema político, ou seja, pela reforma política feita numa constituinte fora do Congresso, fora das mãos dos deputados e senadores. Mudando, ou seja, quem vai mudar a regra do jogo é quem não está participando do jogo, né? Não me deixe perder na resposta, mas eu quero falar uma parte que... Já viu criança brincando? Sim. A criança brincando, quando tem 2, 3, tem uma sempre que manipula a brincadeira e que vai mudando a regra do jogo para favorecer o interesse dela. Isso é coisa de criança. Talvez os nossos deputados lá, eles tenham que amadurecer, porque eles estão nessa coisa de criança, sempre mudando a regra do jogo para se beneficiar. Então, eu lembrei. Obrigada, lembrei. Então, quando eles voltaram do Encontro Nacional de Fé e Política e trouxeram essa bandeira, eu falei, tá, deixa eu ver onde que eu vou dar minha cara a tapa, né? Porque vou devagar. E aí eu fui participando e tal. Eu já sabia, e eu tinha participado do Estado da política, do quadro nacional de política, como que estava. Então, eu lembrei das manifestações de rua, lembrei que a presidenta chamou o plebiscito popular, exato, lembrei que ele não foi aceito pelo Congresso e falei, eu vou estar participando nisso, e eu sou uma pessoa suprapartidária, né? Eu não sou contra a existência dos partidos políticos, mas eu não me filiei até hoje, por enquanto não tenho nenhum interesse em afiliar a nenhum partido político. Eu quero que a política mude muito para que eu possa participar mais intensamente até fora de um partido político, né? Porque as pessoas não entendem que no sistema eleitoral, hoje, você possa participar a não ser com voto. Se você não estiver inserida num partido político, você não pode ser candidato. Então, só me interessa o voto, só interessa de mim o voto, né? Então, essa mudança do sistema político que vai acontecer agora, com essa constituinte, ainda não vai ser suficiente. Por vai quê? ter que se fazer mais vai uma. Vai ter que conter. Por quê, Paulinho? Essa é a pressão, mostrar o caminho. Por quê? Porque, assim, que nem eu falei, a educação, quando a gente não aprimora, ela deteriora, a democracia é a mesma coisa. Então, a gente veio de uma constituinte, 88, que fez uma Constituição. Então, uma democracia muito mais bonita do que o período ditatorial. Só que ela não está pronta, né? Ela é você imagina assim, ela está sendo feita. E essa constituinte que a gente pede é uma coisa muito natural dentro dessa evolução da democracia e não uma involução. Então, a presidenta Dilma, ela foi muito acertada quando ela disse para aqueles manifestantes da rua: vocês querem que eu tome uma posição? Eu sei qual é a posição. É uma constituinte para a reforma política. Então, quem estava sendo beneficiado pelas regras do jogo, o Congresso disse não. E ela sozinha não teve força. Então, mas daí a presidenta ela assinou aquele decreto 8.243, que criou a Política Nacional de Participação Social. Mas ficou parado, é um conselho que está parado, quer dizer, quando se aprovar esse plebiscito, vai-se de encontro com aquele PNS, Política Nacional de Participação Social. Certo. Aí a gente falou disso na vez que eu vim aqui. Não tá? É uma evolução, sim. A gente falou disso. A gente já falou disso quando eu vim, que é a participação nos conselhos municipais. Eu fico até feliz de poder voltar a falar nesse assunto. Exato. E não, participação popular, ela é a entrada para uma evolução
real da democracia, né? Sem a participação. Achar que a participação é simplesmente votar, sinto muito, enquanto não houver uma regra melhor, não vai ser isso. E nem vai ser quando houver regra melhor, porque daí vai ter isso de participação popular. Nós temos mecanismos de participação popular, que são os conselhos municipais da saúde, da educação, que nem eu já disse, já disse outra vez, delibera verba. E a população ela não consegue se apropriar disso. E isso é um paradoxo, Paulinho. Por quê? Porque a população que teria condições de mudar para melhor para ela não pode ir no Comus, por exemplo. Mas assim, ela não pode, mas não pode porque não quer, né? Porque é aberto. Por que ela não vai? Eu vou dar um exemplo por que uma mãe de família não vai. Porque a maioria, isso é dado do IBGE, a maioria dos lares brasileiros eles são mantidos pelas mulheres, né? Então, a mulher ela sai de casa às 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, com as crianças que vão para a creche no ônibus, deixa as crianças na creche às 7 horas, que a partir das 7 as crianças já podem ficar na creche, e vão para trabalhar. Quando volta às 5 horas, 5 e meia, que acho que é o limite de creche, então as pessoas querem fazer creche noturna, meu Deus, né? Mas, então, pega essa criança, essa mãe de família, arrimo, aí pega a mãe a criança vai ter que falar para a creche. criança, olha, não me volte antes da meia-noite, hein? Aí pega a criança na creche, volta para casa, que às vezes tem outros filhos lá. Aí ela vai dar conta de fazer a janta, ela vai dar conta de cuidar da criança, ela vai dar conta de fazer a tarefa das crianças, de lavar a roupa. E aí eu quero saber qual o tempo que ela vai para a reunião do Comus, né? Nós tivemos alguns avanços, estamos tendo espaços com creches agora nos POPs. Eu quero até parabenizar quem tem direito de receber esse parabéns, porque nos POPs, os últimos, em que pese as correções que continuam tendo que ser feito, que o Pontes ele tinha que estar lá, no que eu entendo, né? Para que o POPs fosse... Mas, assim, os espaços para as mães deixarem as crianças nos POPs é um avanço. Quer dizer, São José está fazendo a lição de casa. Tá se esforçando. Agora, professora... Então, assim, essa mãe que representa 50% ou 60%, eu não tenho os dados na mão agora, dos lares brasileiros, é muito difícil dela participar desses espaços democráticos. Né? Precisa se discutir mais. Um dos motivos é que a maioria das pessoas na política são homens, né? São esses paradoxos que a gente vai ter que ir enfrentando e resolvendo. E uma das formas, eu vou me remeter de novo à cartilha de quem conseguir ter acesso a eleições 2014, seu voto tem consequências, um novo mundo, uma nova sociedade. Ou seja, eu lembro de muito tempo atrás falando de auditoria da dívida. E, assim, nós estamos aqui no Ver, Julgar e Agir falando da auditoria da dívida. Enquanto essa pizza aqui que está na foto aí, quem curtiu e sabe ampliar vai achar. Enquanto esse amarelinho 42%, não for 40,30%, não for diminuído... Esses 40% são a amortização das dívidas. Enquanto, por exemplo, esses 40,30% não for para a educação e o que for para a dívida for os 3%, a gente não consegue superar esse paradoxo. Mas tudo isso, professora, é porque o Congresso Nacional ele funciona daquele sistema bicameral, que é dividido em Senado Federal e Câmara dos Deputados. O primeiro, que é o Senado, ele representa os estados brasileiros e os seus integrantes. A Câmara, ela representa o povo, através do voto majoritário. Esta nova Constituição, ela muda essa configuração? Só vamos devagar. Não é uma nova Constituição. Uma consulta. É a mesma, porque senão aí um jurista especialista, que foi o meu orientador, Alexandre de Moraes, ele vai me matar. O que você está falando lá na rádio, Morena? Não é, porque assim falava. Aí eu tenho... porque a gente vê que uma casa, ela não predomina a outra. Nós temos... Pois não. Eu também me trouxeram desse Encontro Nacional de Fé e Política um jornalzinho que é um eu não sei como ler, gente. Eu não sei.
Não sei ler indígena brasileiro, é um jamachim. É uma mochila indígena cheia de educação e esperança. E ele fala aqui nessa parte... Ontem lutamos com armas e vencemos. Hoje, muito mais do que armas, precisamos de livros, de amor e de muita prática para superarmos essa triste história que nos oprime e humilha. Esqueci, porque eu estava falando isso, Paulo. Não, é que a gente está vendo o seguinte... Então, na verdade, assim, não vai ser modificada... Não Constituição. vai pegar a Constituição e colocar no lixo, ela vai ser reformada. Não, a Constituição ela é a mesma. Ou seja, para haver uma reforma da Constituição, é isso. Tem que ter tem que pegar em armas. Se você quiser quebrar o nosso sistema, vai ter que ser uma revolução. Para mudar a Constituição, você tem que ter uma ruptura. Vamos para o plebiscito. Então, no dia a dia, a Constituição sofre alterações. Ela tem emendas. Mas tem as cláusulas pétreas, que não podem ser mexidas. Então, mas que não deveriam, emendas, pelo menos. E são 2/3 do Congresso Nacional para fazer uma alteração na Constituição. Na cláusula pétrea não pode mexer. Naquela cláusula de pedra, né? É aquela que não pode mexer. Os 5 primeiros, por exemplo, lá dos direitos fundamentais. Tem algumas que eu ia até... Bom, isso é muito longo, gente. Bom, a gente fala daqui a pouco, porque a gente tem mais um breve intervalo e a gente volta já. Olha, a conversa está tão gostosa. Está virando debate já. Está virando já um debate, só que a gente tem mais 15 minutos. Nós vamos para um breve intervalo e voltaremos já com a conversa final deste plebiscito, plebiscito popular, que vai até o dia 7 de setembro dessa semana. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Chegou em São José dos Campos o bilhete único. Com ele você vai poder pagar até 4 ônibus durante 2 horas em qualquer sentido, pagando uma única passagem, até mesmo indo e voltando dentro de uma mesma região. Isso vai mudar o jeito de andar de ônibus na cidade, dando mais liberdade para você e economia para o seu bolso. Tudo isso com mais qualidade. E, se você já tem o cartão eletrônico, não será preciso trocar. Prefeitura de São José dos Campos, trabalho que toca a cidade. Você está ouvindo a Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, Jornal da Rádio CT. A nossa entrevistada, a professora Maria Morena.
Morena, ela que é professora de Fé e Política aqui em São José dos Campos. E conosco também o Leonardo Magno, ele que é do Instituto Lixo Zero Brasil, aqui em São José dos Campos. Eu aproveito para mandar um abraço para o Francisco Biasini, que é o diretor da rede Resíduo no Brasil, que sempre com a sua simpatia tem conquistado muitos amigos aqui em São José dos Campos. Leonardo Magno, boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, ouvintes da Rádio SINCT. É uma alegria estar aqui com vocês nesta tarde, poder compartilhar um pouco sobre o Instituto Lixo Zero e esse evento de suma importância que é o Plebiscito Popular. Bom, por falar em Plebiscito Popular, são diversas entidades, inclusive o Instituto Lixo Zero também faz parte, está apoiando apenas a diretoria. No Plebiscito Popular, o Instituto Lixo Zero, somos uma instituição sem fins lucrativos, mas o nosso cunho de trabalho é estritamente socioambiental. Socioambiental. Mas você como... Eu como líder aqui em São José e região pelo Instituto, sou um colaborador voluntário do Plebiscito Popular. Como a maioria das entidades tem enviado seus colaboradores que se dispuseram a participar. Sem sombra de dúvida. Bom, nesse caso você está por dentro. Quantos votos vai precisar para esse plebiscito criar corpo, em especial aqui no Vale do Paraíba? Nos dias 9 e 10 de agosto, tivemos em Cajamar, aqui no estado de São Paulo, na rodovia Anguera, sentido interior, a 4ª plenária nacional do Plebiscito Popular, onde se reuniu os 27 representantes de estado do Plebiscito Popular. Dos 27 estados, nós ficamos em 25, pois a Paraíba estava na formação dos 1.000 e o Rio Grande do Norte teve problemas com passagens aéreas. Mas dos 25 representantes estaduais que lá estavam, inclusive o estado de São Paulo, a nossa meta no estado de São Paulo é de 1.200.000 votos. No estado todo? No estado todo. Na região do Vale do Paraíba, em específico, 100.000 votos. Poxa. E na cidade de São José dos Campos, 10.000 votos. Bom, para São José, que tem uma população de 700.000 habitantes, vai precisar de muito pouca porcentagem para se chegar a esse número. Sem sombra de dúvida. Nós estamos aí com 33 urnas espalhadas pela cidade, e aqui o SINCT, a 34ª urna, já será colocada são hoje. 33 e aqui 34? 34. Então, atenção, aqui na sede do SINCT, na Rua Santa Clara, 432, na Vila Diana, também uma urna. Com certeza. E o principal objetivo é sim massificar essa parte operacional do plebiscito, em distribuir urnas em sindicatos, associações, igrejas, enfim. Mas vivemos hoje no século XXI e o maior instrumento que nós temos se chama internet. Também vai poder votar pela internet. Sem sombra de dúvida, através do www.plebiscitoconstituinte.org.br. Você abrindo a página vai ter na inicial lá, voto online ou votar pela internet. Você clica, vai abrir uma página, você vai inserir seu nome completo, número de CPF, vai colocar o codificador, o ID embaixo, que é aquele código, que é letra e número juntos. Clicou em votar, seu voto está computado positivamente. Bom, qual é o nome do site mesmo? www.plebiscitoconstituinte.org.br. Plebiscito Constituinte. Muito bem. Bom, os movimentos, eles pretendem alcançar o quê? 10 milhões de assinatura para mudar o sistema político? A meta é 10 milhões, mas se a gente for bem otimista, acreditamos ir bem mais longe de 10 milhões em função desse mecanismo internet. Na internet, abrindo a página, vai estar lá, votação online, participe, vote aqui. Você clica em cima desse post e vai abrir uma página. Nesta página você pode votar. Que bom. Então, 10 milhões é a meta, mas pelo movimento já pode até ultrapassar isso. Com certeza, com certeza. Bom, professora, 10 milhões de assinatura, mas vamos falar do Vale do Paraíba, São José dos Campos. São José, 10.000 votos é necessário.
a professora que está já nesse engajamento, o que é que está sentindo? Já tem 5 mil, 6 mil? O que é que está sentindo? Paulinho, essa sua pergunta me lembra Maria Mello, que fica toda hora nessa expectativa. Para mim, a construção de cada voto é muito importante. Sabe, perceber que cada pessoa ela traz uma história que, se atingir ou não essa meta, faz a diferença, porque o Frei Beto já fala, político e feijão velho só funciona na pressão, né? Então, se não houver o número final de assinaturas para fazer uma pressão, né, é uma possibilidade, eu não vou me sentir frustrada, porque eu fiz o que eu tinha que fazer. As pessoas que votaram e participaram, elas participaram sabendo que aquela voto, aquela assinatura, aquele número de RG, era tudo o que ela podia fazer naquele momento para dar um basta nesse sistema difícil, nesse sistema complicado de entender, nada transparente. Bom, a população... Buscando um sistema político, eleitoral, mais transparente, mais fácil de entender, que não é assim, o meu candidato teve 10 mil votos e não entrou, o outro teve 1.000 votos e entrou, mas por que isso? Né? Exatamente, muda tudo. Bom, a população então quer mudar Acabei as de regras. votar, hein, Paulinho? Entrei Você lá votou? no www.plebiscitoconstituinte.org.br, cliquei no banner grandão você lá. Votou? E votei. Eu só coloquei o nome, coloquei o CPF e ele já aceitou o meu voto. Então, eu não sei se esse voto vai para São José. Bom, professora, então... Mas não importa, não são importa. São 10 mil né? votos. E conta que é de São José dos Campos ou não? Não, esse voto vai nível Brasil. Tá Esse vendo? é nível Então, Brasil. pode ser que a gente não consiga o número nas urnas Aqui em São José, mas o pessoal internauta aí tem... E o que interessa é o voto... Sabe, a gente foi participar do Encontro dos 1000, que o Léo acabou de falar, em São Paulo, e assim... Quando a gente chegou, eu acho que quando São Paulo, aqui em São José dos Campos, que a gente queria lotar um ônibus, né? E a gente conseguiu lotar uma van. E fomos felizes na van. E quando eu cheguei lá, eu fiquei muito feliz, porque se eu não fui o número 1000, eu fui o 900, eu fui o 1100. Importa a participação. Importa a participação. Agora, o plebiscito popular já mexeu, inclusive, com o Congresso, porque junto com as assinaturas do movimento que serão coletados até o dia 7 de setembro, já tem deputados do Campo Popular, que não vamos citar o nome. Sim. Eles querem protocolar um projeto para a convocação de uma consulta. Quer dizer, já mexeu com o Congresso, sim, porque a reforma do sistema político deu mais um importante passo nesta semana no Congresso Nacional. É isso aí, Paulinho. A democracia ela está sendo construída a cada instante. É um movimento não estático. Que né? bom. Shirley, eu acho que você acabou de votar, a Rádio CT e os jornalistas do Brasil estão cumprindo a sua parte, né? Estamos cumprindo a nossa parte, né, na divulgação, estamos cumprindo também na hora de votar. E eu acho que tem que ser por esse caminho. Todo mundo que tem algum meio que possa divulgar, acho que tem que usar esse meio, seja no Facebook, e-mail, tudo. WhatsApp. Deixa eu falar aqui um ponto de referência que é muito legal, que é no mercado municipal, eu não sei se é o box 22 ou no box 34, porque os dois têm, mas no Bar do Artista tem uma urna no mercado municipal. Qual que é o Bar do Artista lá? O Bar do Estelé, o corneteiro. E na Banca da Banana. Né? Lá no mercado municipal. Agora, fora esses pontos populares, a rodoviária tem também? Pode citar alguns 2 ou 3 locais aí ou não? A banca do jornal, a banca de jornal ao lado da loja TED, ela tem uma urna. Tem lá o japonês que vende o jornal do Troca-Troca e é balcão de anúncios do Troca-Troca também. O Sindi Saúde tem nas paróquias, em algumas paróquias, na secretaria, na porta da igreja depois da missa. Uhum. Bom, então... Na mercearia da Márcia, lá na Chácara Boa Vista, na Bom, POSP, na rodoviária velha, no box 17, no Filho do Tunico. Associação dos Engenheiros e Arquitetos. O Sindict, aonde mais? No Sindict. Na Avenida Anchieta? No sindicato. Na paróquia São Vicente, na Zona Leste, com o Padre Célio.
na secretaria após Espírito a Santo missa. também no satélite? Paróquia Espírito Santo na secretaria ou após a missa. No Perpétuo Socorro. No Dom Pedro. Padre Ronildo lá. Muito bem. Bom, professora e Léo Magno, são 7 razões para dizer sim. Primeiro, manifestações de junho que evidenciaram a necessidade de mudanças. Hoje, o voto não é o que decide as eleições, e sim o poder econômico. 3, por outro lado, a gente percebe nessa mesma fotografia que o número de representantes de trabalhadores, mulheres, jovens, LGBT, da população negra e indígena nos parlamentos não corresponde ao tamanho dessas populações. 4, inspirados no ditado popular, quem paga a banda escolhe a música, nós constatamos claramente que a grande maioria do Congresso não quer mudar as regras da política. 5, para conquistarmos as reivindicações que foram às ruas em 2013, por melhoria do transporte, na saúde, na educação, na moradia, é uma das razões de se votar nesse plebiscito. 6, precisamos de uma constituinte exclusiva na qual se possa eleger representantes que tenham exclusivamente a tarefa de elaborar as mudanças desejadas pela grande maioria da população brasileira. E 7º, realizar uma constituinte exclusiva significa aprofundar a democracia no nosso país. São umas 7 razões para que as pessoas participem. Sim. E diga sim. Sim. Mas são 2 opções, sim ou não? Tenha não. Um plebiscito, ele tem a consulta, sim ou não. E a pergunta é clara. Muito bem. Professora, quero lhe agradecer pela presença, sucesso. E após o dia 7 de setembro, qual será o caminho? Vai ser apuração, né, e pressão. Apuração dos votos. Vai ser em São Paulo, no Rio? Vai ser por localidade. Por localidade. E cada um vai remeter o número. Para o comitê estadual. Aí os comitês estaduais vão reunir os votos, as urnas, e vão fazer a contagem e aí fazer os encaminhamentos, né? Maravilha. Professora, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação e que essa iniciativa popular possa realmente vir de encontro aos anseios populares. De nada, Paulinho. Muito obrigada mais uma vez pelo espaço, que é muito importante para estar divulgando o plebiscito nessa semana, que é de uma semana X, né? Semana X. Quer dizer, o X da questão. Leonardo Magno, muito obrigado. Obrigado pela presença aqui no estúdio da Rádio CT. Eu que agradeço, Paulinho, Shirley, Eduardo, e estamos à disposição. Forte abraço. Igual. Shirley. Missão cumprida, hein? Missão cumprida por hoje. Por hoje, né? Tem mais pela frente aí. Vamos querer divulgar o resultado desse plebiscito popular. Sem dúvida. Em nome do presidente engenheiro Ivanil Elisiário, a gente vai colocando um ponto final em mais um Clique Jornal aqui na Rádio CT. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, a trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a redação da minha colega jornalista, a Shirley Marciano, e a apresentação do Paulo Silva. Obrigado pelo clique, um abraço a todos e até lá. Contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, encardinales bonitas, eu vou. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.